Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos voltando aí para o nosso quarto bloco, né, de aulas sobre sociedade anônima, né, referente aí à semana do dia 2 e 3 de julho. E esse vai ser o nosso último bloco, e com isso nós encerramos sociedades anônimas e encerramos também a nossa matéria desse semestre. Bom, pessoal, e a gente precisa estudar, a partir de agora, a dissolução e a liquidação das sociedades anônimas. Dissolução e liquidação das sociedades anônimas. Bom, nós já estudamos, né, a dissolução e a liquidação de sociedade limitada. E aqui não tem grandes diferenças em relação à sociedade limitada, né? O que muda aí, algumas peculiaridades a respeito dos quórums aí para fins de extinção e liquidação da sociedade limitada. Bom, pessoal, nós temos a dissolução total, né, da sociedade anônima, quando essa sociedade ela é encerrada, quando se dá baixa nessa sociedade. E a dissolução total, ela pode ocorrer por acordo dos acionistas. E o detalhe aqui é que necessita, então, de um quórum de maioria absoluta das ações com direito a voto. O que significa dizer, né, das ações ordinárias e as ações também de gozo e fruição oriundas de ação ordinária. As ações preferenciais e ações de gozo e fruição oriundas de ações preferenciais, elas não têm direito ao voto. Então, elas não são computadas nesse quórum aqui. Então, acordo dos acionistas com maioria absoluta das ações com direito a voto. Esse é o primeiro caso. Acordo dos acionistas. O segundo caso, né, que é específico aí das sociedades anônimas e que gera dissolução total, é determinação administrativa da CVM, né? Nós vimos aí que a CVM ela tem poder regulamentar e fiscalizatório sobre as sociedades anônimas e sobre todo o mercado de capitais. E, consequentemente, né, se a CVM verifica algum ato indevido aí por conta dos sócios, nada impede, então, que ela determine a extinção da sociedade anônima. E, evidentemente, esse é um caso específico de sociedade anônima, porque as sociedades contratuais, dentre elas a limitada, elas não têm o capital social dividido em ações e, portanto, ela não participa do mercado de capitais. Apenas as sociedades anônimas, né, que têm capital social dividido em ações e, portanto, participa aí do mercado de capitais e se sujeita à CVM. Então, essa é uma condição, né, de dissolução total específica das sociedades anônimas. E, em último lugar, né, a possível dissolução total em razão de determinação judicial. Anulação do estatuto, né, ou não possibilidade de realização do objeto social e a falência. E nesse caso aqui, não se tem grandes diferenças em relação às sociedades contratuais que a gente já estudou. Bom, pessoal, e essas são então as formas de dissolução das sociedades anônimas. Acordo dos acionistas por maioria absoluta. Determinação da CVM, né, em razão de alguma irregularidade, e também determinação judicial em caso de anulação do estatuto, né, irrealizabilidade, né, do objeto social ou até falência da sociedade. Bom, e com isso nós terminamos a dissolução total das sociedades anônimas e a gente pode falar um pouquinho sobre reorganização societária, né? Reorganização societária. E esse tema, reorganização societária, ele é interessante porque vira e mexe a gente escuta nos jornais aí a ocorrência de reorganização societária. A gente só não sabia que aquilo chamava reorganização societária, né? E a gente também não sabia tecnicamente as modalidades de reorganização societária. Mas eu tenho certeza aí que todo mundo já ouviu falar de reorganização societária. E quando a gente começar a estudar, a partir de agora, as modalidades de reorganização societária, vocês vão ver que isso é algo bastante comum.
Pessoal, a primeira modalidade de reorganização societária é a transformação. O que é a transformação? É a manutenção da empresa, porém adotando um novo tipo societário. Então, a empresa ela foi constituída tendo um determinado tipo societário e ela não é extinta, ela permanece aí, porém ela troca de tipo societário, ela passa a ter um novo tipo societário aí. Pessoal, isso é muito comum nas sociedades anônimas, porque normalmente as sociedades não são criadas imediatamente como sociedades anônimas. E um dos motivos é a própria complexidade de criação das sociedades anônimas, né? Por assembleia ou então por escritura pública, e isso gera dificuldades e custos. E além disso, a gente viu que a sociedade anônima, ela exige integralização imediata de ao menos 10% do capital social em dinheiro, depositando esse valor em um banco público, ou o Banco do Brasil, ou a Caixa Econômica Federal, a critério da própria CVM. E, evidentemente, que isso gera, né, um ônus muito grande aí para os acionistas e instituidores, né? Porque ter em moeda, né, ao menos 10% do capital social é algo bastante significativo aí. E tem que ser imediatamente, né, junto à própria criação e depositado em banco. Então, claro que isso é isso é uma dificuldade muito grande. E, pessoal, veja que 10% é por baixo, porque se for constituir uma instituição financeira, não é apenas 10% do capital social depositado em dinheiro no ato de instituição, é, na verdade, 50% do capital social depositado em dinheiro no ato de instituição em um banco público, né? Então, veja que é bastante complexo. Por isso, as empresas não começam como sociedade anônima. Normalmente, elas vão começar aí com uma sociedade limitada ou até, eventualmente, uma EIRELI. E se essa sociedade limitada, essa EIRELI, tiver tendo sucesso, né, tiver conseguindo operar de forma bastante interessante, tendo um destaque no mercado, ela pode entender pela sua conversão, então, né, sua transformação, então, em sociedade anônima. E é o que normalmente acontece, né? Se inicia como limitada, se inicia como EIRELI, e se estiver fazendo sucesso ainda, ela se transforma em uma sociedade anônima. E como que isso é feito? Isso é feito através de alteração do próprio ato constitutivo, né, de um contrato para um estatuto, averbando, então, na junta comercial, né, o pedido de alteração de contrato para estatuto. O grande detalhe aqui é que, para que haja, então, essa transformação de sociedade limitada em sociedade anônima, averbando-se o ato de transformação na junta comercial, é necessário que todos os sócios, então sócios, né, porque se tratava, então, de uma sociedade limitada, assinem o ato de transformação, né? Exige-se, portanto, quórum de deliberação de unanimidade, né? A conversão aí de sociedade limitada para sociedade anônima exige, então, unanimidade. Todos os sócios, então sócios da sociedade limitada, vão ter que assinar o ato de transformação e, após a assinatura de todos os sócios, é que esse ato, então, vai ser registrado na junta comercial, transformando, então, de sociedade limitada em sociedade anônimo. Bom, pessoal, a segunda espécie que a gente tem de reorganização societária, e aí eu tenho certeza também que todo mundo já ouviu falar, é a fusão de empresas. A fusão de empresas. Isso acontece normalmente dentro, né, ou entre sociedades anônimas. A fusão, ela gera reunião de empresas. E o grande detalhe aqui na fusão é que as empresas originais que se fundem, elas deixam de existir e elas vão criar, então, uma nova empresa.
Na fusão de empresas, as empresas originárias, as empresas que se fundem, que se unem, elas então são extintas e a partir delas, da união delas, é criada uma nova empresa, A fusão de empresas, ela resulta sempre de uma nova empresa. Pessoal, e claro, tem que ter vontade, tem que ter intenção de cada uma dessas empresas. Agora, a fusão de empresa, ela na prática não é tão fácil assim. Porque se está fundindo várias empresas de uma mesma atividade econômica, de um mesmo setor econômico, a fusão dessas empresas, ela pode gerar, na verdade, um monopólio. Ela pode gerar um monopólio. E isso não é bom imediatamente aos consumidores. Porque se há um monopólio, a empresa que detém esse monopólio, ela acaba conseguindo controlar os preços dos produtos ou dos serviços referentes àquela determinada empresa, àquela determinada atividade e na prática de todo o setor. E é lógico que ela não vai controlar esses preços para baixá-los, ela vai controlar esses preços para aumentá-los, né? E isso acaba, então, levando a um aumento de preço. Né? Então, a fusão de empresa, ela pode acabar com a concorrência, ela pode gerar monopólio e isso, com certeza, vai gerar aumento de preço. Então, não é algo bom aos consumidores. Por isso que, para que haja, de fato, fusão de empresas, é necessário autorização de um órgão, que é o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, né? E para que as empresas, então, se fundam de fato, possam levar adiante essa fusão, é necessário, então, a autorização do CAD, né? Pessoal, uma observação importante, olha só, a partir do momento em que há a fusão das empresas, e essa fusão ela resulta em uma nova empresa, a nova empresa ela não precisa seguir os tipos societários das empresas anteriores. Então, não tem problema nenhum, por exemplo, fundir várias sociedades limitadas, originando a partir dela uma sociedade anônima. Não é algo tão comum, mas é possível fundir várias sociedades limitadas e, a partir dessa fusão, originar uma nova empresa adotando o tipo societário, sociedade anônima. Não tem problema nenhum. Mas o que é mais comum é já se ter sociedades anônimas se fundindo entre si e originando uma nova empresa diferente das anteriores, mas que adote, né, o mesmo tipo societário que as anteriores, ou seja, que mantenha aí, né, o mesmo tipo de sociedade anônima. Mas também, o fato de manter o mesmo tipo societário não quer dizer que seja a mesma empresa. É uma nova empresa, porém, que também adotou o tipo societário aí, no caso, sociedade anônima. Bom, pessoal, essa é a fusão. E aí vem o terceiro tipo de reorganização societária, que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar. O terceiro tipo de reorganização societária, tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, que é a incorporação. Pessoal, a incorporação, ela também resulta de uma junção de empresas. A incorporação, ela também resulta de uma junção de empresas, assim como a fusão. Contudo, enquanto na fusão essa junção de empresas gera uma nova empresa, e essa nova empresa é diferente das empresas que se fundiram, na incorporação a gente tem também junção de empresas. No entanto, uma das empresas que se fundiram, uma das empresas anteriores, ela permanece. Na incorporação, uma das empresas, então, permanece. E essa empresa que permanece, na verdade, ela vai abarcar a outra empresa. A empresa abarcada deixa de existir, mas a empresa que abarcou
permanece existindo. Usando a terminologia, né, do Instituto aí. A empresa incorporada deixa de existir, mas a empresa incorporadora permanece existindo. Então, na incorporação, a gente tem junção de empresas, uma delas, a incorporada, vai deixar de existir, mas a outra delas, a incorporadora, permanece existindo. O que vai acontecer é que a empresa incorporadora, né, que permanece existindo, ela vai crescer de tamanho, né, porque ela vai abarcar a empresa incorporada, todos os estabelecimentos empresariais, marcas e patentes, né, empregados dessa empresa incorporada aí, né, mas a incorporadora permanece existindo. Então, tomem cuidado, isso é um detalhe, mas que cai em prova. Na fusão, você tem junção de empresas com extinção de todas elas e a formação de uma nova empresa. Enquanto na incorporação, a gente tem junção de empresas com manutenção de uma delas. A incorporada deixa de existir, mas a incorporadora permanece existindo e maior, porque ela abarca os ativos e os passivos da empresa incorporada. Bom, pessoal, com isso a gente terminou a fusão e a incorporação. Veja que tanto a fusão quanto a incorporação, elas resultam, na verdade, de junção de empresas, né? A fusão e a incorporação, olha lá, elas resultam aí da junção de empresas, né? Fusão e incorporação resultam, né, da junção de empresas. E é esse ponto que vai diferenciar a fusão e a incorporação, que resulta da junção de empresas, da cisão, que é a terceira forma de reorganização societária. A terceira forma de reorganização societária é a cisão. Por quê? Na cisão, a gente vai ter divisão de empresas. Enquanto na fusão e na incorporação a gente tem junção de empresas, na cisão a gente vai ter divisão, separação de empresas. Pessoal, e a cisão, ela pode ser parcial ou total. A cisão, ela pode ser parcial ou total. Na cisão parcial, a gente tem uma empresa mãe. Na cisão parcial, a gente tem uma empresa mãe. E uma parte dessa empresa mãe é separada, dando origem a uma nova empresa. Porém, na cisão parcial, a empresa mãe não deixa de existir. A empresa mãe, ela permanece existindo. Ela permanece existindo. Então, na cisão parcial, a gente tem uma empresa mãe grandona e a gente separa uma parte dela, bens dela, e dá origem a uma nova empresa. Porém, a empresa mãe permanece existindo. Tudo bem que ela vai permanecer existindo menor, tudo bem que ela vai sofrer uma diminuição, ou de estrutura, ou de mercado, enfim, ela vai sofrer uma diminuição, porque dela nasceu uma nova empresa. Mas ela, a empresa mãe, não deixa de existir. E é esse ponto, pessoal, que que diferencia a cisão parcial da cisão total de empresas. Porque na cisão total, nós temos uma empresa mãe e essa empresa mãe, ela vai ser fracionada em outras empresas filhas, em novas empresas filhas. Só que o grau de fracionamento na cisão total é tão grande que a empresa mãe deixa de existir. A empresa mãe é extinta e o que sobrar dela, na verdade, dá origem a várias outras empresas filhas, né? E com isso, né, a cisão total, ela é uma causa de extinção da empresa mãe. Na cisão total, a empresa mãe, ela deixa de existir.
Bom, pessoal, com isso, então, a gente terminou a cisão. Lembrando que na cisão parcial se origina uma nova empresa, sem que isso leve à extinção da empresa anterior, enquanto que na cisão total origina-se nova empresa ou novas empresas, e isso leva necessariamente à extinção da empresa anterior. E, ao terminar a cisão, nós terminamos também o tópico reorganização societária. E para a gente finalizar a nossa matéria aí, nosso último tópico é o estudo das sociedades coligadas ou ligações societárias. Então, para a gente terminar aí, a ideia de sociedades coligadas ou ligações societárias previstas no artigo 1097 seguintes, agora não é da lei de SA, agora é do Código Civil. Então, sociedades coligadas ou ligações societárias, artigo 1097 seguintes do Código Civil. Pessoal, sociedades coligadas ou ligações societárias nada mais é do que sociedades unidas. Agora, veja só, esse grau de união nas sociedades coligadas ou ligação societária não é tão grande a ponto de gerar uma fusão ou uma incorporação de empresas. O que significa dizer que nas sociedades coligadas ou ligações societárias, as empresas se aproximam e passam a trabalhar juntas, passam a realizar determinadas atividades juntas, porém, elas se mantêm de forma autônoma, cada qual com a sua estrutura, cada qual com a sua diretoria, cada qual com os seus sócios ou acionistas, e cada qual também operando da forma que bem entenderem do mercado, ou seja, elas permanecem com autonomia. Então, o grau de ligação aqui nas sociedades coligadas e nas ligações societárias é muito menor do que na fusão e na incorporação. Até porque, pessoal, na fusão e na incorporação, as empresas se juntam de tal forma que elas perdem autonomia. Na fusão, elas até geram uma nova empresa, e na incorporação, a incorporada simplesmente deixa de existir e passa a ser só incorporadora. Então, é lógico que a reunião, a junção aí é muito maior na fusão e na incorporação do que nas sociedades coligadas. Então, nas sociedades coligadas, o que a gente tem, na verdade, é um trabalho conjunto entre as empresas, que passam a realizar uma atividade em conjunto aí. Bom, e os artigos 1097 e seguintes, eles trazem para a gente algumas formas de ligação societária. Eles trazem para a gente algumas formas ou algumas espécies de ligações societárias aí. A primeira espécie, que é a espécie mais fraquinha aí, ela está prevista no artigo 1100 do Código Civil. E essa participação societária, ela ocorre quando uma determinada empresa tem menos de 10% das cotas ou das ações de outra empresa. Então, se uma determinada empresa ela é até sócia ou acionista de outra empresa, mas ela tem menos de 10% dessas cotas ou dessas ações, nós falamos que ela tem, na verdade, simples participação na outra empresa. Agora, pessoal, olha só, se uma determinada empresa tem mais de 10%, das cotas ou das ações de outra empresa, mas não é um número ainda suficiente para que ela tenha poder de controle ali dentro, ela não é o acionista majoritário, ela não é o acionista controlador, nós dizemos então que são sociedades, na verdade, filiadas. Então, sociedade filiada é aquela que tem mais de 10% das cotas sociais ou das ações de uma outra empresa, e, portanto, elas são filiadas, mas não chegou a grau de se ter aí poder de controle. Não é majoritário, não é o acionista controlador.
aí. Mas veja que subiu o grau de participação, subiu o grau de ligação entre elas de uma simples participação para uma sociedade filiada aí. Pessoal, e quando esse grau de participação aumenta a ponto de uma sociedade ser a controladora de outra sociedade, ter o poder de controle da outra sociedade, a gente diz aí que essas sociedades elas são vinculadas aí pelo controle, elas são sociedades controladora e controlada. Pessoal, isso acontece aí principalmente na subsidiária integral, que a gente já comentou aqui. A subsidiária integral é uma limitada brasileira ou uma sociedade anônima brasileira que tem como único sócio uma sociedade estrangeira ou multinacional. E, portanto, olha só, a sociedade estrangeira, ela é a controladora da sociedade brasileira, né? São empresas diferentes, mas em razão da participação societária que é total, porque a sociedade subsidiária integral, ela tem um único sócio, que é a própria sociedade estrangeira controladora, né? Ela tem poder de controle total dentro dessa sociedade. E como eu disse para vocês nos blocos anteriores, isso acontece com as montadoras de veículo, né? Isso acontece com as montadoras de veículo. As montadoras de veículo brasileiras são empresas constituídas no Brasil, mas, na verdade, elas são subsidiárias integrais de empresas estrangeiras, as montadoras estrangeiras, as sedes estrangeiras. E, portanto, a sociedade estrangeira é a controladora e a sociedade brasileira, que é a subsidiária integral, ela é a sociedade controlada, né? A sociedade estrangeira, que é a única sócia, é a controladora, e a sociedade brasileira, que tem como única sócia a sociedade estrangeira, é a subsidiária integral, é a sociedade controlada aí. E com isso, então, a gente vai ter essa sequência de participação societária, da simples participação, que é menos de 10%, passando pelas sociedades filiadas, que são mais de 10%, mas sem poder de controle, chegando até as sociedades controladoras, e as sociedades controladas, em que a controladora já exerce poder de controle, e isso ocorre principalmente, então, nas subsidiárias integrais, montadoras de veículo, que tem como única sócia, né, a matriz estrangeira, a montadora estrangeira aí. Pessoal, e dentro dessas sociedades controladoras, né, surge o fenômeno dos grupos econômicos ou holdings, que a gente já comentou aí nas aulas anteriores, né? E nós comentamos, na verdade, lá no comecinho do direito societário, quando a gente viu quem pode ser sócio de sociedade. E a gente viu que é possível pessoa física ser sócio de uma sociedade, mas é possível também uma pessoa jurídica ser sócio de outra sociedade. E quando, então, uma pessoa jurídica é sócia da outra sociedade e essa primeira pessoa jurídica exerce o controle da segunda pessoa jurídica, nós temos sociedade controladora e isso vai crescendo desde a principal, né, e vai se distribuindo entre várias outras empresas, formando, então, uma pirâmide empresarial aí. Cuidado, não é pirâmide financeira, né? Pirâmide empresarial. Que a gente tem uma sociedade maior controladora e ela é sócia nas demais, a ponto de ser sócia majoritária, ter poder de controle das demais. E é ela que vai controlando, então, todas as demais. E esse formato de pirâmide de sociedade controladora para sociedades controladas recebe o nome, então, de grupos econômicos ou holding. E com isso, então, a gente termina o tema sociedades coligadas. E o último tema que está no material aí são as sociedades comanditas por ações, que nós, na verdade, já estudamos. Porque eu comentei com vocês que as sociedades institucionais, elas se subdividem em sociedades anônimas e também sociedades comanditas por ações. E que as sociedades comanditas por ações, elas tinham duas diferenças em relação à sociedade anônima. E tirando essas duas diferenças, todo o restante é igual.
E quais são essas diferenças? A sociedade anônima tem responsabilidade 100% limitada. E a sociedade comandita por ações, ela tem uma responsabilidade mista. Porque na sociedade comandita por ações, o acionista controlador, ele tem responsabilidade ilimitada. E os demais acionistas, então, eles têm responsabilidade limitada. E em razão desse tipo de responsabilidade em cada uma delas, essas sociedades também adotam nomes empresariais diferentes. A sociedade anônima, ela tem como nome empresarial a denominação, seguido ao final de SA, ou então iniciado por companhia. Enquanto que as sociedades comanditas por ações, elas têm como nome empresarial as firmas sociais. Firmas sociais. Por quê? Porque se o acionista controlador na sociedade comandita por ações tem responsabilidade ilimitada, ele é obrigado a ceder o nome dele, o nome pessoal dele, para a companhia, né? E a única modalidade de nome empresarial que admite o uso de nome pessoal é a firma social. Então, o nome da sociedade comandita por ações será necessariamente o nome do acionista controlador, porque ele tem responsabilidade ilimitada. Seguida do objeto social facultativo, seguido do objeto social facultativo, e, por fim, a sigla identificadora das sociedades comanditas por ações, que é CA, comandita por ações. CA, comandita por ações. Pessoal, e com isso, então, olha que maravilha, nós terminamos a nossa matéria semestral. Nós terminamos a nossa matéria semestral. Pessoal, eu vou compartilhar os vídeos, na verdade já compartilhei, porque senão vocês não teriam tendo acesso, né? Em nossos horários de aula, nós iremos fazer, então, um plantão de dúvida, né? Plantão de dúvida aí. Pessoal, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela presença aí assistindo o vídeo, muito obrigado pela paciência, desculpa todos os contratempos desse semestre, foi um semestre extremamente pesado para todo mundo aí, né? Então, peço mil desculpas por esse semestre, mas tenho certeza que a gente vai sair empoderado, a gente vai sair fortalecido, enquanto pessoas, enquanto comunidade local e enquanto humanidade também disso tudo. Espero que isso tudo passe e passe o quanto antes e que só fique aí as nossas vitórias, né, os nossos aprendizados, né, com tudo isso. Um grande abraço a todos e muito obrigado.